Hoje estamos aqui em Lyon, na França. E eu e o Sr. Paulo Barão vamos dar uma volta para sair um pouco do ambiente ônibus, casa de show. Ônibus, casa de show. Vamos aqui, ó. E daí, Fábio? Tô aqui no meio do mato, aqui, ó. Hoje é um dia lindo e não é frio. Não é frio. O lugar é bom. Espanha, a França é linda, né? A França e a Espanha, todas elas são lindas. Claro. E amanhã vamos para Barcelona. Barcelona, linda cidade. Uma das melhores cidades da Europa. Sim. Com certeza. Se eu tivesse que morar na Europa, eu gostaria de morar em Barcelona. Em Barcelona é lindo. Vai para essa estação Charpennes. Ontem que vocês tiveram um ótimo show. Sold out, né? Sim. E hoje parece que tá bem cheio também, né? Também. Tá perto. Tá perto do sold out, né? Perto do sold out. Muito bom. Muito melhor do que a nossa última turnê na França. Isso aí, estamos aqui no centro de Lyon agora. Muito bonito. Cidade histórica aí, né? Incrível, né? Só que aqui a gente vai ser atropelado pelos caras andando de skate aqui. Galera andando de skate aqui, se a gente passar pelo meio aí, acho que não vai dar muito certo, não. Nada mal, hein? Nada mal. Mal. Toda essa Lyon para ser explorado. Agora, na hora de almoçar, evidentemente que como estamos na França, eu escolhi um lugar bem típico francês, né? Para que a gente possa aproveitar tudo que a França oferece de melhor. Chama Hard Rock Café. Olha aí, ó. Comida francesa da melhor qualidade. Hoje, infelizmente, eu esqueci de filmar o show aqui em Lyon, mas foi um show muito bom. Praticamente lotado o lugar. E agora nós vamos partir para Barcelona. E amanhã a gente tem, por incrível que pareça, um day off, um dia de descanso. Então a gente vai aproveitar para dar uma volta, para ir na cidade, para nos divertirmos, distrairmos um pouco, na verdade. Partner, o que você achou do show de hoje? Olha, foi especial, tava cheio pra caramba. Galera na vibe. E a gente também já tá agora 4 shows, não é isso? Sim. As músicas estão mais bem tocadas, nós estamos mais, digamos assim, à vontade no palco. Então foi um show, foi uma showzeta, como nós dizemos, né? Foi ou não foi uma showzeta? Foi. Eu classificaria como uma showzeta. Foi uma showzeta, sem dúvida. Hoje tivemos uma choleta bem legal aqui em Lyon, na França. Uma choleta rude? Uma choleta pesada, foi muito legal. Casa lotada, um setlist bem bacana e tava uma energia forte, hein? A pressão. E não aquela energia, não, energia de punch. Tava ou não tava? Tava. Eu confesso que concordo. Eu diria até que aquele meio da Magic Mirror ali, o meio instrumental, que foi motivo de aplausos da plateia, Sim, né? isso aí foi uma coisa de se Foi legal. destacar. Não é a primeira vez que acontece, hein? Termina porque é muito intenso e muito grande. Quando acaba entra o pianão, galera. Eita! Fiquei meio emocionado. Sim. Mirror das minhas preferidas dessa que a gente está tocando ao vivo. Ela funciona muito bem, apesar de ser uma música progressiva, longa, né? Exato, um instrumental gigante. Exatamente. E ela arranca aqueles aplausos da galera assim, pesados, né? E quando ela. E digo mais, e quando volta o refrão final, aquela crescida da. Você fala, pô, tem coisa Chega pra aí, fechar, bicho, né? tem música aí, hein? E eu achei legal porque na primeira vez que a gente tocou, já aconteceu isso naturalmente, né? De quando acabar a parte instrumental, todo mundo aplaudir, né?
Não aquele aplauso de fim de música, mas aquele aplauso de, pô, que coisa legal, né? Sim. Mas aí ficou aquela dúvida, pô, será que sempre vai ser assim ou isso foi uma coincidência aqui hoje? E todo show que a gente tocou ela, esse foi o terceiro. Sabe o que isso me lembra? Eu não sei se você chegou a ouvir bastante aquele ao vivo do Rush, o Exit Stage Left. Claro, muito. Mas na Free Will, que tem uma parte instrumental longa também, Sim. que quando volta e a plateia aplaude também. É verdade. Naquele show. É verdade. E é um negócio parecido. Será que rolando. teremos uma reação dessa no Brasil? Eu acho que vai ser ainda mais rude. Eu acho que o Brasil vai chegar e vai falar assim... Brasilzão, em termos de emoção. Sabe qual que é a frase que eu acho que eu vou ouvir? Dos fãs fiéis da banda? Eu sei quem eu tenho crido. Eu acho que é isso. E o Brunoso? Ah, o Brunoso, ele tá lá, ele tá cá. Ele sola sempre que possível. Não no show, sempre no pré e no pós-show. Sim, o solo é uma coisa curiosa, porque ele sola em momentos em que você menos espera. Na verdade, naqueles que você menos realmente espera, ele sola. Naquele que não é pra solar, ele sola. Olha Olha lá, por exemplo. aí, ó. Opa! Já chega solando Tem uma pessoa aqui, viu? Como é que é? Sai, cara. Sai, eu tenho namorada. Passa aí. Não, o Bruno quer me beijar. Aí também não, né? Eu tenho namorada, cara. Bruno, e você gostou? Como que é? Você gostou? Eu odiei. Esse beijo aí, eu odiei. Não, porque não te vi assim tão... Não, eu já falei pra ela, eu tenho namorada, nem vem. Ah, tá, ufa. Não sou trouxa. Ou seja, se não tivesse namorada, eu gostaria disso. Não falei nada, só quis dizer. Diferente, né? O mundo mudou, né? O mundo mudou, a gente não pode mais ver já descartar. Você sabe o que é. Paulo Barão, estamos em Lyon, aqui na França. Como foi o show pra você? O que você achou? Foi ótimo. Eu adorei. O que você achou da reação da galera depois do instrumental da Magic Mirror? Cara, eu sinceramente adoro Magic Mirror, mas hoje eu descobri ela muito mais bonita. Sua primeira agora? Foi assim, hoje sentir a música no backstage é diferente, né, cara? Vocês tocando ela, sentir toda aquela parada. Cara, eu me emocionei. Sinceramente falo assim, foi emocionante porque eu sou um cara que gosta do progressivo e curto o progressivo antigo. Emerson Lake and Palmer, as paradas que fazem, como também curto as coisas que o Dream Theater faz. E vocês conseguiram fazer uma mistura incrível. É a coisa do novo com o velho. Do novo com o velho. E acho que isso que ficou assim espetacular. Tipo, vocês conseguiram conversar de um jeito super harmonioso, daquele jeito. E olha, eu te falo porque eu acho que eu sou Marílio consegui fazer esse tipo de parada assim. O Genesis fez na época, mas estão falando que com aqui o Genesis é uma banda que é um clássico, né? Exato. Então, e o Rush sempre fez isso, mas também é um clássico. Eu acredito que hoje vocês conseguiram assim, na parte do progressivo. E ela tem sentimento, né? Ah, sim. Agora pega a técnica de iluminação do tio. Pega aqui o rebatedor, aqui, ó. Pega aqui o rebatedor, ó. Bertão, pega essa. Então temos, né? Sassamo temos. Sassamo temos. Hoje a gente tem um day off aqui em Barcelona e o Paulo Barão, que já morou aqui, nos convidou a um passeio. Vai mostrar alguns lugares, ele vai mostrar pra gente o bairro Gótico e outros lugares. Alguns que eu já estive, mas a gente vai passear hoje. E aí, vamos passear hoje, gente? Opa! O que você vai mostrar pra gente, Paulo? Qual é o roteiro? Cara, hoje eu queria mostrar. Primeiro vamos comer uma paella, né? Uma sangria, né? A gente merece, né? Merecemos. E depois nós vamos passar na Praça Catalunha, vamos descendo por Ramblas, aí chegamos no bairro Gótico. Ah, depois, que legal. Depois vamos lá na Barceloneta, que é onde tem o porto. E daí pegamos o metrô para ver na noite ainda a Sagrada Família toda iluminada. E o Miquel Bar a gente não vai? Não, claro, pô. E claro, fazendo uma parada no Miquel Bar. Nossa, que é um ninguém é de roteiro. ferro, né? Mas eu tô tomando remédio, eu não vou poder beber. Tá certo. Vamos ver se agora aplica, né? Então a gente vai descer no Urquinaon, né?
bem no centro e eu morava no número 1 de Quinaona. Eu pegava sempre essa minha perto da escola, né? Quando eu tinha 14 anos, aqui foi onde eu assisti a primeira show da minha vida, né? Ah, é? Que foi Scorpions, quando eu acabava de chegar do México. E naquele dia eu falei que eu quero trabalhar com shows. Levar uma camarinha, tirando foto, sair. E me lembro de estar ficando ali em frente do Matias Jabs e tirando fotos, cara. Eu ia falar que um dia ia trabalhar com eles, né, cara? Puta, que legal. Que legal. Acho que foi isso que levou toda a minha inspiração para a música. Porque eu não tinha amigos aqui, né? Eu cheguei, não tinha amigos. Não, eu cheguei de México. Primeira vez que eu tenho 14 anos. E a gente vai descer então na linha, a gente vai descer na estação que você descia para ir pra escola? De onde eu morava. Ah, tá. Esse é o que eu pegava para ir pra escola. Onde eu morava, que é bem no centro. Pode passar na praça mais importante, que passa na Catalunha. Legal demais. Legal. Então, um privilégio estar fazendo um passeio em Barcelona aqui com o Paulo, levando a gente para os lugares que ele conhece perfeitamente. Impressionante, né? Chegar aqui com vocês. Qual o nome daqui mesmo? Aqui é Praça Quinaona, eu morava aí, nesse prédio. Você morava aí? No terceiro andar. Volta lá de novo. Aí no terceiro andar, aí morava no centro, e aqui tinha uma praça que eu vinha conversar com meu avô e contava a história de que eu queria ser empresário de dano. Tá? Você contou do seu avô que você queria ser eu queria empresário. É essa praça, porque primeiro eu pensei que eu ia E aqui eu tomou os caminhões, estamos aqui no 100%, mas aqui para lá vamos cair na praça agora. Aí, pra lá. E também temos o bairro Gótico, tá? Está aqui simplesmente. E aqui é a Praça Urquinaona, onde a gente vai ir agora. Aqui é a Praça Urquinaona, vamos para a Praça. Vamos agora. E vamos mostrar por aí. Então vamos lá. Vamos almoçar que tá todo mundo com fome. Tá tudo muito bom, tá bonito esse passeio, sua casa, mas eu quero comer. E aí, Cão, você tá curtindo esse passeio? Tô curtindo o passeio demais e saber dessas histórias do Paulo também é legal pra caramba. Legal, né? Essa vida maluca e falar que, começava com o vô dele ali na praça, né, meu? Sobre ser produtor e produzir shows. Sim. É legal quando no turismo você com alguém que morou no lugar, fica mais pessoal, né? O significado do prédio, de uma esquina e tal. Que nem quando eu fui lá para Londres visitar você, na sua casa, e você mostrou sua rotina, você mostrou o seu trabalho. Pra mim foi muito legal, porque é um turismo completamente diferente. Você atribui um significado pessoal de alguém que você conhece. E foi bem isso mesmo, né? Porque eu acabou indo no meu trabalho. Eu vi um dia da tua vida. Um dia da minha vida. Aí você sai pra correr, aí volta, aí beleza, aí vai pro bar, aí depois vai trabalhar na caridade da orquestra, aí vai correr mais um pouco, pega a bicicleta, meu, o Cal é um cara assim, na hora não quer dormir também, hiperativo. Foi legal pra caramba, na verdade, teve a Day in Life of Paul in London, no dia da vida do Foi mesmo. E aí, vamos levar uns tapas aqui? Tapas. Posso comer uma paella? Vamos. Uma super paella. Oba. Produção é produção, né? É Paulo Barão produção ou não? Top Link ou não é? Somos quatro. Vai ser os quatro. Não, ele vai ser Top Link. Sim. Comemos uma paella realmente muito gostosa, muito especial nesse restaurante aqui. E agora estamos pagando, viu? Pagando e vamos passear agora pela cidade. Pô, eu lavei o cabelo, tudo, mas tô tão maluco, parecendo um maluco que eu tô olhando aqui, bicho. Parecendo um maluco, beleza. Então aqui é a Casa Batlló do Gaudí. Famosa casa incrível. O Gaudí, que foi o mesmo que construiu a Sagrada Família, fez o planejamento da famosa. Ele foi o maior artista catalão, assim, né? Conhecido mundialmente. Ele era arquiteto, escultor. Ele era arquiteto, era escultor, era pintor, era muita coisa. Tinha tudo.
É um desses artistas europeus que fazem de tudo. Mas contemporâneo, né? Ele morreu atropelado, você não contando? Sim, ele é em frente da própria Sagrada Família, né? Que é a igreja que ele estava construindo e não terminou, né? Incrível. Até hoje os caras tentam terminar e não conseguem. Não consegue. Já avançou bastante. Eles disseram que vai terminar finalmente, parece que 2 anos. Veremos. Tomara. Cara, eu vou voltar para 1984, 85, que era 84, isso, verão de 84. Aqui nesse lugar, se chama Praça de esse lugar. E aqui tem uma bancada no jornal, mas aqui vendia, nesse lugar, os ingressos dos shows. Não era como antes. Então a galera, quando precisava comprar um ingresso, chegava rápido, fazia uma fila. E tem uma história super incrível para minha história da minha vida, e eu adoro porque é minha, né? É uma coisa minha que é uma coisa de fã mesmo, porque eu acho que ser fã é uma coisa maravilhosa, né? É legal ser fã. Eu, nesse lugar, em 1984, comprei o primeiro ingresso dos Scorpions, eu acordei. Comecei primeiro no meu pai, eu estava andando nas ramas que hoje vamos sair aí, estava andando e o papai falou, Scorpions, caralho, não acredito aqui, mas no México não chegamos então. E isso daí e fala assim, cara, tinha que começar meu pai a ter esse dinheiro emprestado, porque minha pau ia me dar o dinheiro emprestado. Eu falei, pai, eu te pago, vou levar seu carro durante 20 vezes, todos os dias que você quiser, 20 vezes. Tá bom, o ingresso custa tanto, beleza, comprei, me deu o dinheiro. Ele me deu primeiro, deixa eu pensar. Aí no domingo na noite, ele chegou e falou assim, segunda-feira, cedo, falei 7 horas da manhã, o negócio abria aqui, na Espanha abre as coisas 9h30, 10 horas. Eu morava aqui perto, lembra que eu mostrei pra você o Pinaona? Não era tão longe, tipo aqui dá uns 300, 500 metros, máximo. Vim correndo, e qual foi a minha decepção? Tinha um cara antes que eu. Ah, você não foi o primeiro? Não fui o primeiro, cara. Tinha um outro cara antes que eu. E comprei o número 2. História. Um dia. Não, peraí. Às vezes o cara que tá assistindo não sabe. Você passou a ser manager do Scorpions. Aí um dia eles estão em Curitiba, na minha casa, eles estavam jogando sinuca. Você conhece a minha casa, vocês estiveram lá? Estavam jogando sinuca lá e o Klaus tinha recebido uns tequilhas para todo mundo e estava todo muito emocional, né? Aí estava só. Estava no modo amigão. No modo amigão. E aí me disse assim o Klaus, você não gosta da gente porque tem um lugar de quadros que você viu, né? Tem as guitarras, tem um quadro, não tinha nenhuma foto desses Scorpions. Aí ele me pergunta, cara, mas você não gosta dos Scorpions? Você só é profissional? Ele é triste assim, sabe? Assim, eu falei, Klaus, deixa eu falar isso, eu não posso chorando. Aí peguei, e eu tenho uma gavete na sala, peguei minhas coisas de fã. Peguei meus ingressos e quando eu peguei o número 2, falei assim, desculpa, só não pude ser o número 1. Eles começaram a chorar. Começaram a chorar. Sério, foi uma história, foi um momento muito, muito incrível, porque naquele dia só estava minha mulher, minha filha, minha mãe, meu irmão e eles. É aquele dia em casa. É foda, né? Isso. Cara, eu digo assim, eu só posso agradecer a vocês músicos por fazer a parte da história. Então, tipo assim, eu não consigo tocar, né? Eu não consigo fazer, mas vocês fazem isso. É lindo. Obrigado aí, Estamos aqui curtindo. Posso encontrar os outros, né? Vamos lá. Que história do caralho. Aqui, aí. Não, e a gente tá ouvindo a história, é louco. Não é bem louco, quer dizer, bem louco também, mas... Em loco, do Esse latim, é o que Craft Beer faz com do você, latim, meu irmão. no local, né? A cerveja Mas, Paulo, artesanal. deixa eu falar uma coisa, Paulão. Eu acho que essa história dos Scorpions também teve uma outra coisa. Quando você se mudou pra cá, você não via benefícios. Não. Você brigava na escola, Sim. os caras te chamavam de latino, os caras faziam bullying com você. E de repente o rock
Era um benefício, porque tinham bandas e shows que você podia assistir aqui que você não ia assistir lá na América do Sul. Você sabe entendeu? que meu sobrenome é Barão Rojo, Sim. que é Barão Vermelho. Mas aqui tem uma banda, a banda mais famosa da Espanha se chama Barão Rojo. E o que aconteceu? Eles me expulsaram da escola porque alguém escreveu Barão Rojo Iron Maiden e eles pensavam que era eu. Ai, caralho. Sério? Você acredita? Te juro, me expulsaram da escola por isso. E não fui eu, mas tudo Não foi bem, pra você né? brigar. Não foi pra você brigar. Você é um garoto enxaqueca. Não, depois, só que depois eu cheguei e falei pro sobrenome. professor. Não vou contar melhor. Não, essa parte eu não conto. Não era porque o Paulo era irritadinho. Não era verdade. Imagina. A treta dele tá porrada. Cara, a Praça Catalunha é uma volta aí só pra ver. Poxa, vai cair chuva, hein? Mas tá bonito o cenário, olha. Tá bonito. Tá bonito. Aqui tem o Hard Rock Café de fato. Fala Tá vendo aí? Ah, tem sim. Aliás, Eu é o consigo Hard Rock mostrar. Café mais famoso, o que mais dinheiro dá de todos os Hard Rock Café do mundo. Fala sério. O Top Link, ela começou exatamente nessa Aí, praça. e por quê? Porque foi quando eu desabrochei como um empresário e um dia, aqui, nessa praça que nós vamos conhecer hoje, tem muitas pomas. E as pomas chegavam e os turistas japoneses, os poucos que chegavam aqui na época, tiravam fotos. Só que e um dia eu me liguei e falei, cara, se eu pegasse uma Polaroid, eu poderia vender as fotos. Então eu comprava um saquinho para as pombas, você vai ver. Aí eu dava, pá, chegavam os turistas, aí chegavam todos os turistas japoneses e falavam, tira foto. Aí eu cobrava 500 pesetas, que era por uma foto. Aí eu conseguia, com isso saía, o rolo era de 10 aí na Polaroid. Cara, eu fiz muito dinheiro no verão. Aí meu avô, eu trouxe ele para negociar. Cara, eu tinha 16 para 17 anos. Com esse dinheiro eu fiz meu primeiro show em Londres. Quem que você contratou? E um cara que trabalhava comigo me falou assim, eu sou amigo do Sepultura. Você pode colocar dinheiro? Aí eu não tinha dinheiro. Mas você já tinha uma relação com o Brasil? Sim, porque meus pais sempre viajavam para o Brasil. Cara, você está dando nota, né? Tá legal, cara. E aí você o primeiro show seu foi o show de Sepultura? Eu coloquei grana, eu fui um dos promotores que colocaram grana. Que disco ele estava? Cara, não sei porque não estava executando na época. ano Hoje foi? amo. Que ano foi? 87 e 88. 88. Esquizofrenia. Pode ter sido, não lembro muito bem. 88, foi no Marquis. Eu marquei aqui. Marquis, não, de Ah, Londres. claro, de Londres, né? Caramba, que legal. Eu acho que eu nunca falei, inclusive, com esse, nem com o André, Eu nem não com o sabia, Paulo. não sabia que seu É, primeiro loucura. show, primeiro show do Top Link foi um show da Sepultura. E E você já como- tinha uma como- relação com o Brasil, não? Eu queria, meu amigo me falou assim, eu queria encontrar um jeito de chegar lá, pro Brasil. Ela? Eu, você. então o meu tipo era falar pro meu pai, hoje eu sou empresário. Só que dinheiro, cara, eu estava estudando na época na Inglaterra, Você estudava o quê? cinema. Cinema, né? Ah, Chegou a então, se todas formar? essas coisas sim, sou formado em cinema. Você se formou em cinema, que legal. Em cinema, em Londres. E você estudou, o pau de selfie ajuda, fala aí, você que Olha só. estudou cinema, olha só que maravilha. Você tem um celular e um Naquela pau época de eu não assistia, selfie isso era que consegue puta. documentar, é uma história de vida. O passeio que a gente fez hoje, Eu já tinha feito com minha mulher, com minha filha, com você minha contou mãe. pra ela, Só que da praça, do nunca tinha apartamento. feito esse roteiro com uma banda que eu gosto, né? E que eu sou parte dele. Isso é muito maior porque, bom, eu sempre te falo que eu sou grato, né? Por conviver com artistas, porque apesar de eu colocar minha parte também dentro da história, se não existisse um artista, não poderia eu fazer meu trabalho. Bom, eu posso falar o seguinte agora que a gente está aqui falando no canal do Angra, né? É uma benção ter você, a Top Link. Foram muitos anos de luta para que o Angra pudesse se reerguer, né? Então, eu venho lutando, desde que o Edu Falardes saiu, foi uma grande luta.
retornar, reconstruir a banda, encontrar um empresário, criar uma estrutura, porque nós mudamos de empresário antes, né? Eu era o Toninho. Aí o Kiko saiu, gerou um vazio ainda maior. Como é que eu vou reconstruir essa banda e tal? É difícil. Agora, ter você nessa parceria, ter a Top 1, foi uma bênção de Deus, né? Por isso que eu chamo o Marcelo de Totem Sagrado, porque quando ele chegou, foi a peça que faltava. Então, o Kiko realmente está num nível muito maior que o Angra hoje em dia. Ele é meu irmão, eu torço por ele, mas hoje o Angra não comporta um artista do tamanho do Kiko. É nesse momento, né? Mas agora ter o Marcelo foi o que faltava pra gente criar essa estrutura aí. E vocês foram fazer xixi aproveitando pra pegar um sulis? Pegamos que começou a chover, né? E aproveitamos ali um cafezinho, Esse é o Tino de morango. Isso. Um XYZ, mas tá bom. Esse aqui é um latte XYZ é meu matcha favorito. green tea. Olha só. Ele pegou um chá verde com café e leite. Uma coisa muito gostosa. E a gente tava discutindo agora também, conversando. Vocês estão discutindo. Querem que eu saia? Conversando sobre o que vamos comer para jantar. Ramon ou paella? Céuzão azul, hein? Que maravilha. À noite já. Eu sei do Zé Bonitinho. Que horas são? Azul, Guaranil. 9h30 da noite. Então, 9h40. estamos aqui na Ramblas de Catalunha, um dos lugares mais importantes 8h40 de Barcelona. Mas que teve uma trágica situação há pouco tempo atrás, né? Verdade. E foi bem foi aqui, passando um pouquinho mais pra frente, a gente vai passar do bomba, né? Aquela bomba do... Não, foi atentado. atentado. Eles entrou o carro, Não, mas a gente também não é bomba. também. Mas o carro passou aqui e foi atropelando gente. Não. Teve uma bomba. Teve uma bomba aqui, Mas teve uma bomba também. Teve não? É? Vamos ver agora. Eu vou mostrar onde ele está. Eita porra! Real Madrid! Ale Madrid! E Marcelo, estamos numa missão. Então, calma, deixa eu falar uma coisa, bicho. Nossa, o Paulo Barão colocou a gente nessa rua, falando, nossa, eu vou levar vocês para uma rua interessante e tal. Só que, meu, de verdade, eu não tô entendendo o que ele quer fazer, bicho. Eu queria ir comer o marisco, tá ligado? Marisco, eu falei pra ele, porra. É famoso esse marisco? Tu já comeu Ele lá? se chama Conhece? ossanha, bicho. Eu comi. Vamos lá amanhã, então. Ele se chama ossanha. Eu comi esse marisco maravilhoso com a minha mulher, cara, Vanessa. Então tu tá com essa lembrança Eu tô maravilhosa. com essa lembrança, e tu porra. quer repetir ela. Ontem eu fiz 8 anos com ela, bicho. Eu queria Então seria uma celebração. Claro, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Amanhã a gente vai comer mais. Pablito. Puta que pariu, hein? O que é isso ali? Esse é meu mais fácil restaurant. Dá pra ver. Esse é my fucking restaurant. Não vejo no vídeo. Nós estamos mentindo. É verdade, this is my fucking restaurant. Fala sério, vai. Sério, olha aí. My fucking restaurant. Nunca mais vou passear com você em Barcelona. Não, é porque... Me só deram porque my bebida, fucking me deram restaurant- bebida, bicho. É, aí outra história. Você tem que conversar com o Carl.